Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero convidar você para meditar no seguinte: entender ou descansar. Para isso eu quero convidar você a ler comigo Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí, Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, traz para nós algumas lições, e são essas lições que eu quero compartilhar com você no vídeo de hoje, com esse tema: entender ou descansar. É uma escolha que cada um de nós precisamos fazer mediante a tudo que sobrevém à nossa vida nessa caminhada nossa com Cristo. Então, é importante salientar que, primeiro, né? O versículo 6, ele fala que a gente deve tomar uma atitude de fazer, conhecer diante de Deus todas as nossas petições, com súplicas e ações de graça. Ele chama essa atenção aqui, escrevendo aos Filipenses. E é claro, obviamente, serve para nós. Nós precisamos ter essa postura de levar tudo, as nossas dificuldades, as nossas vitórias, os nossos planos, levar tudo diante de Deus através da oração e através de ação de graça. O que é isso? Ser grato a Deus, independente de já ter conquistado ou não. Porque isso é que vai fazer a diferença para que a gente perceba o que é mais vantajoso perante o nosso Deus. Entender, querer entender, ou descansar no que Ele pode fazer, nas promessas que Ele tem para nós e que Ele, claro, né? Obviamente, no tempo dele, Ele há de revelar para nós. Porque nós, irmãos, entendemos em vários trechos da Escritura que Deus, normalmente, quando Ele chama alguém para uma determinada missão ou um determinado propósito, nós temos vários exemplos na Bíblia. Eu vou falar um que é bem icônico aí, que é o exemplo de José. Deus não revelou tudo para José. Ele lá, jovem, e depois nós sabemos da Escritura, o que diz o final da história, ele se transformou no grande governador do Egito, que era na época a grande potência mundial. Mas Deus, quando falou com José que o céu, a lua e as estrelas se curvariam a ele, Deus não falou que levaria ele lá ao topo do governo da maior nação. Deus não revelou isso. Então, durante todo o processo, José, ainda jovem, né, ele certamente queria entender, mas Deus não lhe deu a entender todo o processo. E é assim que Deus faz conosco. Só que tem uma coisa, né? José, pela trajetória dele, ele começou a se desprender do que realmente ele achava que ele sabia. E esse é um grande problema para nós. A nossa geração, muitas das vezes, nós, irmãos, estamos muito cheios de nós mesmos, sabe? Então, quanto mais você se encher de si mesmo, menos você vai se encher de Deus. E aí, como que você vai entender e descansar? Você não vai conseguir. A Bíblia diz para nós aqui no versículo 7 que a paz de Deus excede todo entendimento. Nós, muitas das vezes, né, pela nossa forma natural de pensar, nós queremos entender todo o processo. Mas enquanto nós quisermos ou tivermos a intenção de ficar no nível natural,
nós não vamos conseguir compreender o sobrenatural de Deus na nossa vida. Não vamos, porque nós estamos muito cheios do natural. Não, eu só vou se for dessa maneira, sabe? Eu só vou se for assim assado. Não, muitas vezes Deus vai permitir que cada um de nós passemos por uma situação que realmente nós não vamos entender. Aí nós temos a escolha. Eu vou querer entender ou eu vou querer descansar em quem prometeu. A Bíblia diz que quem prometeu é fiel para cumprir. Independente do tempo que leve, Deus é fiel para cumprir. Agora, nós não podemos querer se adiantar em relação ao que Deus tem para nós, porque muita gente acaba quebrando a cara em relação a isso. Então, olha que frase interessante aqui, ó. Para você experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Sabe aquela coisa que muitas das vezes quando a gente recebe uma ordem e aí nós queremos questionar a pessoa do porquê que eu tenho que fazer isso, para que eu tenho que fazer isso. Esse é o nível natural de relacionamento nosso com as outras pessoas. Até aí tudo bem, você querer saber alguns detalhes daquilo que você vai fazer, que você está recebendo uma ordem, nesse caso. Tudo bem, para você poder ter uma abertura em relação a como realmente você deve agir. Agora, com relação ao que Deus promete para nós, aí as promessas que estão na Bíblia, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós não devemos questionar e querer entender primeiro. Primeiro eu vou entender para depois eu crer. Não, não é assim, não. A fé, a Bíblia diz que é crer, né? É crer contra a lógica. Isso é fé. É ter fé na promessa. Ter fé na promessa é crer contra a lógica. O homem natural, ele não vai conseguir discernir as coisas espirituais, porque as espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, o que você escolhe? Entender ou descansar? Estamos muito ansiosos, irmãos. A Bíblia chama a nossa atenção para que a gente lance sobre Ele, sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Precisamos se apegar a essa palavra, porque os dias são maus e de tempo em tempo, conforme a Bíblia afirma, isso vai piorando, vai aumentando e muitos especialistas dizem que a ansiedade é o mal do século. Mas para muitos cristãos não é a ansiedade que é o mal. Na verdade, para muitos de nós, o mal é nós esquecermos de quem prometeu. E aí sim, isso não é ansiedade, isso é falta de memória. Essa é a realidade e nós compreendemos isso porque muitas das vezes esquecemos no Deus que nós servimos. Domina o vento, domina o mar, Ele conhece os nossos pensamentos, sabe da nossa vida, Ele sabe até onde, qual o nível que nós podemos resistir a todas as provações e ainda tem o seguinte, Ele diz que não deixará que nós sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. Entender ou descansar? Qual é a sua escolha? Que Deus te abençoe abundantemente e se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui embaixo e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas. Ajude o canal a crescer e a palavra de Deus a ser aí manifestada para outras pessoas, além de você, além de mim. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.